No dia 30 de junho, o governador Ratinho Júnior decretou o fechamento de serviços não essenciais em 7 regiões do Paraná, entre elas a 17ª Regional de Saúde. A justificativa seriam os dados e os números da pandemia da Covid-19. O lockdown parcial, como foi chamado, foi uma das maneiras que o governo do estado encontrou para combater o avanço dos casos. Atualmente, a 17ª Regional representa 21 municípios, atendendo aproximadamente 1 milhão de pessoas. Entre esses municípios está Rolândia, que nesta segunda-feira, dia 6 de julho, começou a cumprir o decreto. Hoje conversamos com a diretora da 17ª Regional, Maria Lúcia. Segundo ela, a decisão do governador foi baseada na quantidade de vagas de UTI e a taxa de ocupação. Os dados que foram levados em consideração foram os dados que apareciam no dia 30 de junho. Então, quando a gente pensa em taxa de ocupação, mesmo no dia 30 de junho, a gente pensava numa taxa de ocupação de aproximadamente 43%. Né? Hoje, nós temos no HU uma taxa de ocupação em torno de 75%, aproximadamente. Tá? Sim. Então, assim, como é que o Estado se organizou, Carol? Ele fez o seguinte, ele constituiu uma rede paranaense. Então, ele pensou em regionais, ele pensou em macro-regionais, mas ele pensou em Estado do Paraná. Então, na 17ª Regional de Saúde, nós temos o HU. No HU ficou estabelecido que ele tem, nesse momento, em torno de 46 leitos de UTI exclusivos para pacientes COVID, mas com COVID, suspeito ou confirmado. E ele tem mais os leitos de UTI geral. Além do HU, também foi contatado o OMPAR, Hospital da Providência, Jacarezinho, o Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, né, o Hospital de Santa Casa de Vaiporã. Então, ou seja, o Estado pegou alguns hospitais que eram filantrópicos ou públicos, preferencialmente, e ao invés de fazer hospitais de campanha, que a hora que você termina uma pandemia, você desmonta aquilo tudo, ele escolheu fazer uma ocupação dos leitos que já estavam disponíveis. Até agora, no HU, Hospital Referência, são 46 vagas de UTI e 76 vagas na enfermaria. Segundo a diretora, uma ocupação de 43% e 75%. Números que mudam constantemente de acordo com a estabilidade ou avanço dos casos. Como o agravamento da Covid-19 pode ser rápido, por isso existe a necessidade de vagas de UTIs na região. Aí ele interna num leito de enfermaria. Só que ele agrava muito rapidamente. Então, muito rapidamente, ele pode precisar de um leito de UTI. Por isso que ele sempre vai precisar internar num local onde eu tenho leito de enfermaria, porque ele também não vai ficar na UTI o tempo todo, mas eu preciso ter o leito de UTI próximo, porque nem sempre é possível transportá-lo de um lugar para o outro. Para que o governo do estado tomasse medidas mais rígidas, foi adotado o seguinte critério: a cada 100 mil habitantes, 6 mortes. Londrina tem índices de 12 mortes para cada 100 mil habitantes. Outra justificativa do governo do estado foi a falta de medicamentos e insumos para o atendimento da Covid-19. Segundo a diretora, atualmente não existe falta, mas isso pode mudar de acordo com a demanda dos casos e que, nesse momento, o acesso a esses produtos está limitado e tem alto custo devido à pandemia. Com esse aumento significativo, a gente não tem tido possibilidade de reposição, porque eles não têm existido basicamente no planeta Terra, né? Quase como as máscaras e os EPIs no começo, né? Então, o hospital, ele tem o dinheiro, o Estado tem o dinheiro para comprar, mas a empresa não tem prazo para entregar. A diretora afirmou também que são feitos 800 testes SUAB por semana e que o tempo para o resultado são de 3 dias. Em Rolândia, onde o índice de testes é baixo, a diretora esclareceu que novos testes podem ser solicitados pela prefeitura. Se porventura Rolândia
tiver um problema de falta de teste, ele pode entrar em contato com a nossa vigilância epidemiológica aqui e a gente libera, tá? Trabalhador da área da saúde, trabalhador de segurança, eles têm prioridade. Agora também nós vamos receber um volume maior de testes, não sei te dizer exatamente quando, né? Mas assim, para a testagem de todos os idosos, assim como de todos os trabalhadores de instituições de longa permanência e de frigoríficos, que são locais que se você tiver um surto, a gente passa a ter grandes problemas, né? Pela proximidade das pessoas e, no caso das instituições de longa permanência, também pela imunidade. Mas, nesse momento, os testes são suficientes, Caroline, para a testagem dos trabalhadores da segurança, dos trabalhadores da área da saúde. Tá? Para a diretora, o aumento nos casos do Paraná, especificamente na 17ª Regional, se dá por 2 fatores: aumento dos testes e a flexibilização das medidas de isolamento. A gente só tem uma medida que a gente pode tomar, é o afastamento das pessoas. Não tem outra, Carol. Certo? Assim, é a única medida que nós temos, que você não tem remédio, você não tem vacina, você não, sabe assim, você não tem nada específico, você só pode afastar as pessoas. Por que o que levou o nível central a decretar isso para a 17ª e outras 6 regionais? Então, foi essa questão da taxa de ocupação, foi a questão do número de casos. Por exemplo, da semana passada para esta, Carol, nós tivemos 200 novos casos na 17ª. Então, a gente vinha num caminhar, de repente nós tínhamos 700 casos, hoje nós temos quase 1.000 casos. Então, assim, essa taxa, essa incidência, que a gente chama que é o número de casos novos a cada 100.000 habitantes, ela começou a crescer de uma maneira muito assustadora. Sobre o decreto para o fechamento dos serviços não essenciais, a diretora disse que se sensibiliza com os comerciantes, mas que as medidas são necessárias. Para ela, o principal objetivo é não colocar o sistema de saúde em colapso, como aconteceu em outros estados. Nenhum sistema de saúde consegue atender de forma digna uma grande demanda de infectados. Qual é o grande X, né? O grande desafio disso, que as pessoas não podem adoecer todas de uma vez. Nós temos que, se tivermos que adoecer, irmos adoecendo gradativamente. E se tivermos que morrer, Caroline, ou eu ou você, que a gente morra com leito, bem cuidado, com dignidade, e não como que tem acontecido em outros estados, ou até o que a gente viu que aconteceu em outros países. Então, assim, a gente enxerga com muita sensibilidade, com muita solidariedade. Nenhum de nós queria viver isso, de jeito nenhum. Todos nós estamos de luto, não estamos, Caroline, assim, porque todos nós perdemos coisas, ou perdemos pessoas que gostamos, ou pessoas que admiramos, o convívio familiar, o convívio com os amigos, a possibilidade de ir e vir, de usar batom, andar sem máscara, né? Então, todos nós perdemos coisas, desde as mais simples até as mais complexas. Então, a gente olha isso realmente com muita solidariedade, com muita compreensão, mas, infelizmente, Carol, neste momento, essa é a única saída que nós temos, né?